Oi pessoal, tudo jóia? Hoje vim conversar aqui com você sobre revisão de aposentadoria e de pensões. Quem é que não quer uma revisão na sua aposentadoria ou na sua pensão? Qualquer valor que se adicione a isso nesse momento ajuda muito, não é verdade? Então, vamos lá. Meu nome é André Coelho, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário e eu hoje quero conversar com você sobre esse assunto da revisão das pensões e das aposentadorias. Mas antes mesmo de a gente começar o assunto, quero te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também apertar o sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Eu peço isso para você porque assim fazendo, outras pessoas podem também ter acesso a essas informações que a gente vem colocando aqui praticamente todos os dias no canal. E graças a Deus temos atingido o nosso objetivo, que é levar informação boa, concreta para muita gente e com isso ajudando a muita gente a ter uma dignidade maior na sua vida, tá certo? Então eu te agradeço por isso, para você que já é inscrito e para você que tem acompanhado o nosso canal, vem aqui visitar quando tem vídeo, mas não se inscreveu ainda, dá essa força pra gente, colabora, porque isso vai fazer com que outras pessoas saibam dessas coisas e também possam alcançar esses direitos. Ok? Então vamos lá. Pergunta é simples. Quem é que não quer, hoje em dia, qual aposentado, qual pensionista que não precisaria, ou que não quer, que não deseja, uma revisão aí no seu benefício? Todo mundo quer isso, todo mundo pergunta isso. Muita gente me pergunta sobre a defasagem que as aposentadorias e pensões sofrem ano a ano aí, né? E isso é uma dor muito forte na vida de aposentados e pensionistas. Então eu quero falar aqui hoje sobre algumas possibilidades de revisões de aposentadorias e pensões. Antes mesmo de falar efetivamente sobre as revisões, eu quero tratar do assunto decadência. Você vai entender simples o que significa isso. O que é decadência? Decadência é uma questão jurídica que diz em quanto tempo caduca o direito de uma pessoa. De acordo com a Lei 8.213, que é a lei que prevê aí as aposentadorias e pensões que está em vigor aí no Brasil, a gente sabe, lá está determinado, que a decadência para revisões é de 10 anos. O que significa isso? Se o aposentado ou pensionista, dentro do espaço de 10 anos, não pedir a revisão, ele caduca o direito dele de fazer isso. Mas existem algumas exceções. Eu vou deixar aqui em cima um outro vídeo que eu falo sobre a possibilidade de melhoria em aposentadorias e pensões, que também falo da questão da decadência. Então, gente, existem exceções e eu vou falar aqui no decorrer desse vídeo de algumas dessas exceções, ok? Mas eu vou começar a dizer para você agora, começar a falar para você algumas das possibilidades de revisão de aposentadorias e pensões. Existem muitas possibilidades hoje em dia, ok? Eu vou falar aqui algumas das mais comuns. Bom, gente, eu vou falar sobre 8 revisões possíveis nas aposentadorias e pensões de vocês. Então vamos lá, vamos acompanhar? Primeira possibilidade é a revisão do tempo especial. Essa revisão procura ou busca incluir no benefício da pessoa o tempo especial. O que é o tempo especial? É aquele tempo que a pessoa trabalhou sujeita a agentes nocivos à sua saúde ou até mesmo à sua integridade física. É o que a gente conhece, que todo mundo conhece como o adicional aí de insalubridade ou de periculosidade. A gente pode explicar isso com um detalhe em outro momento, mas o que interessa agora é que para quem trabalhou em algum momento da sua vida ou durante toda a sua vida recebendo insalubridade ou periculosidade, essas pessoas têm direito aí à aposentadoria especial. O que ocorre? Em algumas ocasiões é possível a gente notar que o INSS não computa esse tempo especial. Leva em consideração só o tempo comum de trabalho da pessoa e, com isso, o valor do benefício da pessoa cai bastante. Caso o aposentado tenha trabalhado em tempo
especial e o INSS não tenha levado isso em consideração, é possível fazer essa revisão para que seja incluído no seu benefício. Com isso, o valor aumenta em alguns casos consideravelmente. Chega até, em alguns casos, a dobrar de valor ou até mais. Existe também a possibilidade, dentro dessa revisão, se a pessoa não trabalhou o tempo inteiro da vida dela como especial, de aproveitar esse tempo especial que ela trabalhou, mínimo que seja, para converter em tempo comum. E com isso, varia de homem para mulher, tem um fator aí que a gente tem que multiplicar, mas com isso, o que acontece? Quando converte esse tempo especial em tempo comum, a pessoa vai ter aumentado o tempo de contribuição dela e, consequentemente, o valor do benefício. A segunda revisão que eu quero falar para vocês é a revisão do tempo rural. Pois é, o que acontece? O tempo rural, tempo que a pessoa trabalhou como rural, na roça, né, tem e pode ser levado em consideração na hora de fazer o cálculo da aposentadoria. Existem muitas pessoas que trabalharam, viveram na roça e depois foram para a cidade e aí não levaram esse tempo de trabalho na roça para o INSS e com isso os seus benefícios acabaram sendo achatados. É possível fazer essa revisão para incluir esse tempo de roça ou de tempo de trabalho rural, sendo a pessoa um trabalhador que trabalhou para a família, né, naquela relação de economia familiar, ou mesmo tendo trabalhado para terceiros. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia é possível considerar, inclusive, o tempo trabalhado antes dos 12 anos de idade. Existem já entendimentos judiciais nesse sentido. Então, muitos brasileiros viveram aí, né, no passado, hoje em dia um pouco menos, mas viveram aí no passado em áreas rurais e tiveram a sua atividade, trabalharam desde a tenra idade, desde muito novos, e esse tempo pode ser levado para o INSS. Caso o INSS não tenha considerado esse tempo rural, é possível sim fazer uma revisão da aposentadoria ou da pensão para que seja incluído esse valor, esse tempo, né, aliás, para que o valor do benefício da pessoa seja consideravelmente aumentado também. A terceira revisão que eu quero falar para vocês é a revisão de reclamações trabalhistas. É isso mesmo. Muita gente, durante sua vida de trabalho, acaba tendo necessidade de entrar com alguma reclamação trabalhista contra alguma empresa que trabalhou. E por incrível que pareça, por mais estranho que pareça o que eu vou falar aqui agora, é que quando a pessoa ganha um processo trabalhista ou faz um determinado acordo, alguns valores desses aí, sobre esses valores tem que ser aplicado aí a contribuição previdenciária a favor do trabalhador. E aí todo mundo acha que essa contribuição lá na Justiça do Trabalho, quando tem uma reclamação trabalhista, automaticamente vai para o INSS. Mas infelizmente isso não acontece assim. É necessário que, se você teve durante a sua vida de trabalho alguma reclamação trabalhista, seja feita uma averbação disso para que seja considerado esse tempo lá, que eventualmente foi considerado na reclamação trabalhista, como também os valores e as contribuições que foram advindos dessa reclamação. Com uma reclamação apenas, a contagem de tempo e o valor do cálculo já muda, e muda em algumas circunstâncias de forma considerável, ok? A quarta revisão das 8 que eu vou falar aqui hoje é a revisão do tempo de serviço militar, do tempo de serviço público ou de curso técnico. Vamos lá, é bem simples. Tempo de serviço militar é bem simples de entender, aquele tempo que o homem, né, ou a mulher tiveram aí no serviço militar e não foi computado pelo INSS. Isso é muito comum de acontecer. A gente pega muito extrato de contribuição de INSS que as pessoas tiveram um tempo de serviço militar e não aparecem ali no extrato, né, o famoso CNIS, e com isso os cálculos na hora de aposentar caem, achatam e os valores do benefício descem. O tempo de serviço público também pode ser aproveitado
se a pessoa não usou esse tempo para se aposentar lá no regime próprio, sendo ele funcionário público do Estado, do município ou da União. Então, se ele não se aposentou lá, ele se aposentou no INSS, ele pode pedir uma revisão ao INSS para incluir esse tempo através de uma certidão de tempo de contribuição do serviço público para poder fazer a contagem aqui no INSS e, com isso, subir consideravelmente o tempo de contribuição e, consequentemente, os valores do benefício, gente. Ok? Por último, e não menos importante aqui nesse item, quero falar do tempo de curso técnico que a pessoa realizou em alguma instituição de ensino profissionalizante. Eu vou deixar aqui no card, mais uma vez, um outro vídeo que fala sobre a inclusão do curso técnico para efeitos de aposentadoria, tá certo? Então, funciona assim: quem fez curso técnico e recebeu alguma remuneração, mesmo que indireta, remuneração indireta, para vocês entenderem, bem simples, tá? É quando a instituição fornecia alimentação, alojamento para a pessoa dormir, uniforme, ferramenta, isso tudo é considerado como remuneração indireta. Se você fez curso técnico em algum momento da sua vida, esses valores aí, esse tempo de curso técnico pode ser, sim, acrescentado no seu extrato de contribuições para o INSS, e com isso os seus valores de contribuição mudam e o benefício efetivamente também muda e sobe, ok? A quinta revisão que eu quero falar agora é a revisão do buraco negro. Apesar do nome ser um pouco estranho, é isso mesmo. Essa revisão, ela está prevista na Lei 8.213, no artigo 144 dessa lei que eu acabei de mencionar, e ela prevê o seguinte: pessoas que se aposentaram entre 15/10 de 1988 até 5/4 de 1991 tiveram aí uma defasagem, um erro, na verdade, dos cálculos delas pelo INSS. E essas pessoas podem fazer a revisão. E, inclusive, tem um detalhe bastante importante que eu quero falar sobre essa revisão. Essa revisão não tem decadência, ela não caduca nunca. Então, se você se aposentou entre 15/10 de 1988 até 5 de abril de 1991, você tem direito a essa revisão para fazer aumentar aí o valor do seu benefício. O objetivo dessa revisão é corrigir esses valores, esses cálculos que foram feitos de forma equivocada pelo INSS e melhorar aí o valor do benefício da pessoa. A sexta revisão que eu quero falar é um pouco parecida com a anterior, ela é chamada de revisão do buraco verde e ela está prevista no artigo 26 da Lei 8.870, também não tem decadência, caduca o direito das pessoas e ela inclui as pessoas que se aposentaram entre 5/4 de 91 até 31/12 de 93. Se você se aposentou ou é pensionista nesse período, você pode pedir a revisão a qualquer momento, agora mesmo, hoje mesmo, para poder fazer o recálculo disso aí. Houve lá um erro do INSS com relação às contribuições que eram superiores ao teto daquela época, e aí as pessoas foram prejudicadas nesse sentido e muitas pessoas sequer sabem dessa informação. E veja, não é simplesmente uma informação porque alguém encontrou um erro. Está previsto numa legislação para corrigir, o INSS deveria ter corrigido isso e não corrigiu automaticamente. A penúltima revisão que eu quero falar com vocês aqui é a revisão do teto. Essa revisão é baseada nas emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003. Então preste atenção aí em algumas datas importantes. Quem aposentou ou é pensionista antes de 16 de dezembro de 1998 ou 31 de dezembro de 2003, tem direito a essa revisão, que não levou em consideração algumas contribuições que também têm a ver com o teto das pessoas que recebiam acima do teto daquela época, porque, de acordo com essas emendas constitucionais, os tetos foram alterados, os valores dos tetos foram alterados, e com isso, essas pessoas que se aposentaram ficaram sem uma legislação específica naquele momento, e perderam alguns valores por conta dessas alterações que o INSS deveria ter corrigido futuramente, mas acabou não corrigindo. Enfim, a última revisão que eu quero falar com vocês aqui hoje é a revisão dos períodos concomitantes. Presta bem atenção nessa, porque tem bastante gente incluída aí, tá certo? Quem se aposentou nos períodos entre 29 de novembro de 1999 até
18 de junho de 2019 tem direito a essa revisão. O que significa isso? As pessoas que trabalhavam em mais de um lugar, tinham mais de um vínculo empregatício, eventualmente o INSS não considerou a soma desses vínculos para fazer o cálculo do seu benefício de aposentadoria ou de pensão. É isso mesmo, por mais estranho que pareça, por mais absurdo que isso pareça, mas é isso mesmo. Algumas pessoas foram lesadas por não terem esses tempos paralelos aí, concomitantes, somados para efeitos de cálculo de aposentadoria ou de pensão. Se você se aposentou entre esse período aí, né, eu vou repetir aqui as datas, 29 de novembro de 1999 e 18 de junho de 2019, provavelmente, se você trabalhava em períodos concomitantes, em vínculos concomitantes, em trabalhos paralelos, em dois empregos ou mais, provavelmente seu cálculo está errado e você pode pedir a revisão também desse benefício que você tem hoje, ok? Bom, pessoal, em resumo, hoje o papo é esse. Eu queria trazer para vocês essas 8 possibilidades. Em breve vou trazer outras possibilidades de revisão também, mas a princípio temos aí essas revisões importantes que você tem que levar em consideração a decadência, como eu falei, para não fazer uma revisão e ter um prejuízo depois. Muito importante, na hora que você for contratar um profissional especializado em direito previdenciário para fazer a sua revisão, antes de fazer qualquer coisa, peça para ele te fazer uma prévia, uma análise prévia, um cálculo prévio, uma simulação para que você não entre numa roubada. Porque tem muita gente por aí que entra nessa aventura de fazer revisões com pessoas que não são especializadas e acabam tendo prejuízo, e às vezes tem até o benefício diminuído. Então não faça isso sem antes ter certeza de que a sua revisão vai ser benéfica para você. E sempre contrate um profissional que faça um contrato por escrito dizendo o que vai fazer para você, qual será o benefício, porque aí você fica seguro e não vai ter problema com isso. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixa o seu like aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa a sua pergunta aqui, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá certo? Beleza? Mais uma vez eu vou te pedir para você se inscrever aí no nosso canal, te agradecer se você for conosco até agora e a gente retorna aqui em breve com mais informação boa para vocês. Ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo.